abençoe o pelo canal e pelo pastor. Olá, queridos amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Fala Sério Pastor. É uma alegria estar aqui com vocês para falarmos sobre a Bíblia, a Palavra de Deus, para estudarmos, para falar sobre fé, sobre religião, responder questionamentos. Inclusive, você pode mandar uma pergunta para mim aqui no meu canal Fala Sério Pastor. Você vai entrar no meu Instagram, que está aparecendo aí embaixo, e se não me segue no Instagram, aproveita para me seguir, tá? Entra lá no Instagram, PR Eleazar, e me segue. E aí você pode mandar um vídeo para mim no meu Instagram e eu vou responder você aqui. Mas aqui no canal a gente também responde outros vídeos, é claro. Muita gente manda, assim, vários conteúdos para mim do YouTube. Olha, vê esse vídeo, pastor, vê esse outro. E às vezes alguns mandam um vídeo, assim, de 1 hora, de 50 minutos, de 2 horas. Eu, particularmente, eu não tenho tempo para olhar detidamente vídeos, assim, para poder trazer respostas. Mas, eventualmente, eu analiso um vídeo aqui ou outro e respondo. Então, hoje eu vou responder um vídeo do pastor César Cavalcante, onde ele fala sobre rebatismo, dizendo que essa prática não é bíblica, que os adventistas são errados e etc. Fica com a gente até o final desse vídeo, eu tenho certeza que você vai gostar. Bom, meus amigos, aqueles que acompanham aqui o meu canal e são atentos, perceberam que o cenário aqui atrás mudou. Na realidade é porque eu me mudei de casa, não está espelhado aqui a imagem não, porque se você notar, essa estante ela estava deste outro lado e o relógio que estava aqui estava na verdade do lado de cá no cenário anterior. Mas como disse, eu me mudei de casa, eu precisei fazer uma nova mudança, mas tentei preservar ao máximo esse fundo, porque eu já tinha gostado bastante dele, eu já tinha achado bem legal esse layout, enfim, e eu preservei, apenas troquei os lados aqui nesta nova configuração. Então, eu queria que você prestasse atenção ao vídeo do pastor e a gente vai comentando ao passo em que ele faz os seus comentários acerca do rebatismo. O pastor César Cavalcante, ele é conhecido e ele fez o seguinte vídeo, preste bastante atenção. Rebatismo é bíblico? Não. O rebatismo não é uma prática bíblica, tá? Tá errado a pessoa que se batiza mais de uma vez. O batismo é um rito de iniciação no cristianismo. Algumas seitas praticam o rebatismo, e eu não estou falando do não reconhecimento do batismo. Por exemplo, quando um católico se converte, o católico que era batizado, ele vem para a igreja evangélica, ele vai ser batizado. Por quê? Porque nós entendemos que aquele batismo não vale. Porque ele se batizou numa igreja prostituída, idólatra, né? Quando eu falo prostituída, eu não estou falando de prostituição sexual, obviamente. Bom, aqui ele já começa dizendo assim, que o rebatismo não é bíblico. Ele diz assim, olha, rebatismo não é bíblico, e ele diz, está errado a prática do rebatismo. Onde é que está na Bíblia que é errado a prática do rebatismo, tá? Ele diz assim, mas não tem um texto autoritativo dizendo que tem que rebatizar alguém, tem que batizar alguém novamente. Tampouco tem um texto proibitivo dizendo que alguém não possa ser rebatizado. Então, aí fica na base do argumento do silêncio. Então, está errado a prática do rebatismo, não é bíblico. Eu vou mostrar na Bíblia que tem sim rebatismo. Eu vou mostrar na Bíblia, vou provar na Bíblia. Não sei até que ponto aqui o pastor César Cavalcante, ele se aprofundou nesse assunto, olhando para a palavra de Deus, olhando para a Bíblia, mas dizer que não é bíblico eu achei um pouco forçoso. Entretanto, eu gostei demais dessa última parte. Ele diz, mas assim, nós praticamos um batismo de pessoas que vêm da Igreja Católica, por exemplo. Eu achei bem interessante essa parte. E ele diz assim, porque nós não aceitamos aquele batismo. E quais são as razões pelas quais o pastor César aponta para não aceitar o batismo da Igreja Católica, né? Se um católico vier para a igreja do pastor César, ele tem que ser rebatizado. Ele tem que ser batizado outra vez. E por que ele precisa ser batizado? Segundo o pastor César, porque é uma igreja prostituída, espiritualmente, uma igreja idólatra. Em outras palavras, vamos trocar em miúdos aqui o assunto? O pastor César Cavalcante aceita batizar um católico porque ele é um transgressor do segundo mandamento, idolatria, entendeu? Mas as seitas, como ele fala, não podem praticar o rebatismo
porque alguém transgride o quarto. Percebeu aqui? Os 2 pesos e 2 medidas? Então, se você é um católico que vai para a igreja do pastor César, você precisa ser rebatizado porque você transgressou do segundo. Mas os membros, por exemplo, da igreja do pastor César ou de qualquer outra igreja evangélica que são transgressores do quarto, não, e aí não precisa ser rebatizado. Para ser transgressor do segundo, precisa passar pelo rebatismo. Para ser transgressor do quarto mandamento, que é o sábado do Senhor, aí não precisa. Se você é o idólatra, então você tem que ser rebatizado. Se você é um transgressor do quarto mandamento, o sábado do Senhor, você não precisa ser rebatizado. Eu achei bem interessante essa lógica, né? A lógica do pastor César. Eu quero dizer que nós adventistas, quando praticamos o rebatismo, não é somente porque uma igreja que tem doutrinas contrárias à palavra de Deus, como ele citou aí, a questão da idolatria, também outros mandamentos que são invalidados e outras práticas e outras crenças que não encontram suporte bíblico, como a doutrina do purgatório, a imortalidade da alma e outras coisas mais que a gente vai encontrar em diversas igrejas, mas também na questão da igreja católica, pelo fato de que nós não aceitamos aquele batismo como um batismo mesmo, não é somente pelas práticas de doutrinas fora da palavra de Deus. É que aquele batismo por aspersão não é um batismo bíblico. A igreja católica faz um batismo onde joga água na cabeça, e quando a gente vai para os originais, olhando a própria constituição da palavra baptizo no grego, você vai entender que esta palavra implica necessariamente mergulhar na água, coisa que não acontece dentro do catolicismo. Portanto, nós, quando vamos batizar alguém da igreja católica, precisamos batizar não somente pelas práticas doutrinárias equivocadas, mas porque não reconhecemos aquele batismo como um batismo legítimo bíblico. O batismo ele precisa ser por imersão. E aqui eu já faço um adendo que eu vou comentar um pouco mais à frente na fala do pastor, porque ele comete alguns equívocos aqui, quando fala que os adventistas... Eu vou colocar o vídeo, ele falando que os adventistas não aceitam os batismos de outras igrejas. Isso não é verdade, tá? Nós aceitamos o batismo de outras igrejas quando este batismo é feito por imersão. Este batismo é feito por imersão, tendo as crenças baseadas na palavra de Deus, mesmo que algumas ou outras precisem ser ajustadas, mas quando a pessoa aceitou a Jesus Cristo, foi batizado, aceita Jesus Cristo como Deus. Então, por exemplo, uma pessoa que diz, eu não acredito na Trindade, Jesus não é Deus, ela foi batizada, mesmo que por imersão, a gente não pode aceitar esse batismo porque, entende? Doutrinariamente está equivocado. Vamos continuar então ouvindo aqui a fala do pastor César. E aí, quando ele vem para a fé, então ele vai passar pelo rito do batismo. Porque o batismo é o rito de iniciação. Então, quem vem de uma seita, por exemplo, precisa passar pelo batismo, porque participava de uma seita, agora se iniciou no cristianismo autêntico. Então, de acordo com esta fala aqui do pastor César, se eu, que sou adventista do sétimo dia, que sou batizado por imersão, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que aceito toda a Bíblia como a palavra de Deus, que aceito os dons espirituais conforme estão escritos na Bíblia, que aceito a Jesus Cristo como meu salvador pessoal, que acredito na salvação única e exclusivamente pela graça por meio da fé, conforme está ali em Efésios, no capítulo 2, e acredito que as obras do verso 10 vai dizer que elas foram feitas para aqueles que são salvos. Paulo diz, vamos anular a lei pela fé? De maneira nenhuma, antes estabelecemos a lei. Então nós entendemos que a observância dos mandamentos de Deus, conquanto não possam salvar ninguém, não são pré-requisitos para a salvação, ninguém é salvo porque guarda a lei, a obediência é uma resposta à graça recebida, à salvação recebida. E o pastor acredita nisso que eu estou falando. Ele só não acredita no sábado. Mas se você disser assim, pastor, então já que a lei não salva, você que é salvo pela graça pode adorar imagens? Ele vai dizer, não. Pode desonrar o seu pai e sua mãe? Não. Tem que fazer tudo isso. Por quê? Porque essa é uma resposta de amor à graça que você recebeu. Então nós temos a mesma crença. A única diferença é que ele vai até um ponto. O ponto onde ele para é no sábado. Para ele, o sábado passou. E nós acreditamos que vale para todos os mandamentos. Mas a nossa relação com o sábado é a mesma que ele tem com os demais mandamentos. E aí ele pode até tentar argumentar, dizer, mas a profetisa de vocês diz que o sábado implica em questão de salvação ou perdição. Eu já até expliquei esse texto aqui, muitíssimo interessante. Isso poderia ser falado para qualquer outro mandamento.
Quando ela está falando isso, ela não está dizendo necessariamente que o sábado salva. O que ela está falando é que a desobediência pode levar alguém à perdição. Por exemplo, poderíamos dizer que honrar pai e mãe implica em salvação ou perdição. Ou seja, se você é um desobediente ao seu pai e à sua mãe, sabendo que a Bíblia diz que não deveria, você vai se perder. Se você é um idólatra, como o pastor gostou de falar aqui logo no início do vídeo, né? Você sabe que a Bíblia diz não pode adorar imagem de escultura, mas você se ajoelha diante de imagem de escultura, eu poderia dizer que adorar ou não adorar imagem de escultura é uma questão de salvação ou perdição. Então veja, mesmo tendo estas crenças, se eu fosse para a igreja do pastor César Cavalcante, eu teria que ser rebatizado. Eu fui batizado por imersão, batizado nas águas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu acredito na Trindade, Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Eu acredito na salvação pela graça. Eu acredito na justificação pela fé. Quer dizer, mas pelo fato dele me considerar parte de uma seita, para ir para a igreja dele tem que ser batizado novamente. Então, é um critério assim, é um rebatismo. Ele diz, não existe rebatismo. Os adventistas estão errados ao praticar o rebatismo. É o praticar o rebatismo, se ele da igreja dele vier para minha, aí eu estou errado se eu rebatizar. Mas se eu for daqui para lá, aí eu tenho que ser rebatizado. E não tem problema, porque segundo ele, o meu batismo não vale nada, porque eu sou parte de uma seita. O que você achou? Eu sou parte de uma seita, então se eu for para a igreja Assembleia, para a igreja Batista, enfim, a igreja do pastor César Cavalcante, eu preciso passar pelo rito do batismo. Ele disse, se você é uma seita e você vem para uma igreja, você tem que ser batizado. Por quê? Ele não aceita esse batismo. Agora, eu, entendendo que, estando, por exemplo, lá e desobedecendo os mandamentos, desobedecendo algumas doutrinas que nós consideramos distintivas, eu preciso ser rebatizado. Eu preciso ser batizado na igreja dele. Então, será isso 2 pesos e 2 medidas? Como é que a gente enxerga isso? Para vir da igreja dele para mim, e eu disse, olha, vamos batizar. Não pode, olha, isso é uma seita, né? Na Bíblia não tem apoio para isso. Foi o que ele disse. Agora, ele no mesmo vídeo, na sequência, diz assim, se você é de uma seita e você vai para uma igreja cristã e tal, que ele não me considera um cristão, é impressionante isso, eu preciso passar pelo batismo. Aí rebatismo tá valendo. Para a igreja dele vale. Eu preciso ir para lá, aí eu tenho que me rebatizar. O que você acha? Vamos continuar o vídeo, tá ficando interessante. Isso não é rebatismo. Rebatismo é quando você se batiza 2 vezes num mesmo grupo ou na mesma fé bíblica. Quem disse isso? Que rebatismo é quando acontece no mesmo grupo ou na mesma fé bíblica. Então, por exemplo, na cabeça do pastor é assim, se você está no mesmo grupo, então você não pode se batizar mais de uma vez. Mas se for para outro, que seja uma seita, né, sair de uma seita e vir para a igreja que ele considera que não é seita, aí pode então praticar o batismo. E aí ele já percebeu o negócio que, não, então isso aqui não é um rebatismo, é como se estivesse batizando pela primeira vez, porque agora eu estou entrando numa igreja que ele considera certa, uma igreja que ele acha que está dentro dos parâmetros. E quais são as igrejas que estão dentro dos parâmetros? Por quê? Se você compara doutrinariamente a igreja batista, a igreja presbiteriana, que, por exemplo, tem batismo por aspersão igualmente, que é calvinista, né, tem a doutrina da predestinação, aí você vai para os arminianos, aí você vem para igrejas pentecostais, neopentecostais, igrejas que falam em línguas, outras que condenam falar em línguas, mas essas distinções não tem problema. O negócio é o sábado. Se você guardar o sábado, aí, meu amigo, aí você tem que ser batizado, mas aí não é um rebatismo, porque aí já não é você está saindo de uma seita, então vale tudo, né? Para quem é de seita, esse batismo não é válido, então é como se você estivesse sendo batizado pela primeira vez. Olha que coisa estranha, vamos continuar. Que eu estou vendo aqui já parecendo um certo preconceito. Você também sentiu isso? Eu senti, como se fosse um preconceito, né? Dizem que não, mas vamos ver. E a Bíblia não apoia essa ideia. Nós temos, por exemplo, os adventistas do 7º dia praticam o rebatismo, né? Eu não estou dizendo que o adventista... se eu me tornar hoje adventista, eu vou ter que ser batizado? Vou. Por quê? Porque no batismo adventista tem que concordar que a Ellen White é o espírito de profecia e como a Ellen White não tem significância no radar histórico da história da igreja, então no dia que eu fui batizado nem se mencionou o negócio de Ellen White.
Mas para o adventista é muito importante dizer que Ellen White é o espírito de profecia. Então, se você vai se batizar numa igreja adventista, primeiro você tem que concordar com os pontos de doutrina e dentre eles o ponto de que a Ellen White é o espírito de profecia. Então, todo adventista é batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porém com a característica de reconhecer a senhora Ellen White. Eu achei bem interessante essa fala aqui do pastor. Essa galera acho que é mais fã de Ellen White do que nós adventistas, porque eles falam mais de Ellen White do que a gente. Eu nunca vi. Qualquer coisa que vai falar do adventista, e eu sabia que ele ia falar de adventista, é impressionante. O vídeo vai falar os adventistas. E aí, falou de adventista? Tem que falar de Ellen White. Não dá para falar de adventista sem falar de Ellen White. Eu quero dizer pro pastor que o senhor está muito equivocado. Mas muito, redondamente equivocado. O que você falou nesse vídeo aqui, pastor, com toda sinceridade, não é verdade, tá? O que você falou aqui, que você propagou, é uma mentira. Eu tenho que ser bem honesto, franco contigo. Por quê? Pessoas que vêm de ramos do cristianismo tradicional, essas pessoas não precisam necessariamente passar por rebatismo. Eu, particularmente, já fiz várias profissões de fé. Por exemplo, o irmão Batista, que aceitou a fé adventista, aceitou que as doutrinas, e não é a doutrina de Ellen White, nós não temos a doutrina de Ellen White, nós temos uma doutrina bíblica do dom profético, que foi manifesto na vida dela e pode ser manifesto na sua. O dom profético, os adventistas do sétimo dia são claros nas suas crenças, não está limitado a Ellen White. Nós acreditamos em Joel, pastor, quando no final da história Deus vai usar quem Ele quer, quando Ele quer. A propósito, em igrejas Assembleias de Deus, o que mais tem são profetas, né? Gritando lá da frente, falando, eu profetizo isso, eu profetizo aquilo outro. Não é verdade? Tá cheio de profetas por aí. O problema mesmo é se o profeta tiver o nome Ellen White. Aí é um problema grave. Nós acreditamos que para você ser batizado na igreja adventista, você precisa acreditar no dom profético. Esse dom profético, sim, nós acreditamos que ele foi manifesto em Ellen White, mas este dom profético não está circunscrito a Ellen White, não está preso a ela e dizer assim, Ellen White sozinha ela é o dom, o espírito de profecia, o dom de profecia é dela, ninguém mais pode ter este dom manifesto. Não, nós adventistas do sétimo dia não acreditamos assim. Então quando você é batizado na igreja adventista, você vai aceitar o corpo doutrinário bíblico que nós apresentamos, entre eles está sim o dom profético. O dom de profecia, o dom profético, Deus concede à igreja. Isso está claro no livro de Apocalipse, 12, verso 17 e 19, verso 10, quando diz que o Satanás irou-se contra a igreja de Deus e ele foi fazer guerra com o restante da sua descendência, que são aqueles que guardam os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. E o que é esse tal testemunho de Jesus? Que Satanás tem uma raiva de quem tem esse testemunho de Jesus e que guarda os mandamentos de Deus. Apocalipse 19, 10, o anjo vai dizer para João que o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Ou seja, ter o dom profético é uma marca identificadora do povo de Deus. Nós acreditamos sim que este dom profético foi manifesto, este dom profético ele foi visto na pessoa dela, mas não somente dela. Este dom profético está disponível para a igreja e Deus usa quem Ele quer, quando Ele quer. Então você precisa acreditar no dom profético. Então pessoas que vêm para a fé adventista, como batistas, por exemplo, pessoas de confissões cristãs tradicionais, eles vêm para a igreja adventista e ele diz assim, olha, pastor Eleazar, eu já fui batizado nas águas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu já fui mergulhado nas águas, eu não quero passar por um novo batismo. Ok. Você aceita as doutrinas bíblicas, aceita Jesus Cristo como seu salvador pessoal, aceita as doutrinas bíblicas dessa igreja que você está se filiando, porque o batismo também serve para você demonstrar que você pertence àquela fé? Sim, eu aceito. Ok. Eu já fiz várias profissões de fé de irmãos que vieram de outras igrejas que não passaram pelo batismo. Então que conversa é essa que, eu estou nessa igreja, se eu for para adventista, eu tenho que me batizar porque eu tenho que acreditar em Ellen White. Então, pastor, isso aí que você falou é uma mentira. Não é verdade. A pessoa pode vir para a igreja adventista. Agora, se o indivíduo veio da igreja católica, ele vai passar pelo batismo. Repito, não somente pelas práticas doutrinárias equivocadas, mas também porque aquele batismo não é reconhecido como um batismo, por aspersão. Agora, e se você vem da igreja batista e quer passar pelo batismo? Olha, eu aceitei essa nova fé, nós vamos proibir? Não, porque não existe nenhum texto bíblico proibindo. Uma pessoa que seja batizada novamente, que ela já foi batizada nas águas, mas ela
ao conhecer aquelas verdades, ela diz, olha, eu sinto que eu precisaria passar realmente por um batismo, porque eu tenho conhecimento agora de coisas bíblicas que eu não conhecia, estava distante daquilo. Nós não proibimos, porque na Bíblia não existe nenhum tipo de proibição. Tá? Aí a pessoa pode dizer assim, mas a Bíblia diz que há um só Deus, um só batismo. Ou, há um só Deus verdadeiro. Porque a própria Bíblia fala de vários deuses falsos. Há uma só fé. Não, mas tem muita gente que tem fé em tanta coisa. Há uma só fé verdadeira, a fé em Jesus Cristo. Há um só batismo verdadeiro. Existem muitos batismos por aí, mas um batismo verdadeiro. Então, não é a quantidade que esse texto está falando, é da qualidade. Há um só forma de batismo, é o batismo por imersão. Qualquer outro tipo de batismo vai estar equivocado no sentido bíblico da palavra. Então, quando a Bíblia diz que há um só Deus, uma só fé, um só batismo, é dentro desse aspecto. Mas, voltando aqui para o vídeo, vamos continuar, porque aí eu vou apresentar biblicamente que existe sim rebatismo. Mas, para deixar claro essa fake news aqui, de que os adventistas não aceitam, se você vier para a igreja adventista, vindo de uma confissão religiosa cristã, que já foi batizado por imersão, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, você não pode ser aceito na igreja adventista sem passar pelo batismo. Isso não é verdade. Muitas pessoas vêm de outras igrejas e são aceitas no seio da igreja adventista do sétimo dia a partir da profissão de fé, porque já foram batizadas e nós aceitamos esse batismo sim. Então isso daí, pastor, procura estudar melhor, porque o senhor não falou a verdade no seu vídeo. Vamos continuar aqui. Bom, mas eu estava dizendo que o adventismo pratica o rebatismo, quer dizer, um adventista, ele pode ser batizado 2, 3, 4 vezes na igreja adventista, na mesma igreja adventista, porque há uma compreensão no adventismo que se eu cair, por exemplo, eu sou adventista, aí eu caio em pecado, sei lá, desvio e tal, se eu volto, então eu tenho que passar novamente pelo batismo. Então essa compreensão não é uma compreensão bíblica, não há um texto bíblico dizendo nada sobre isso. Essa é uma compreensão teológica que eles entenderam, mas não tem um texto bíblico claro a respeito do rebatismo. Então, rebatismo como prática de ser batizado mais de uma vez da mesma denominação, não tem nenhum texto bíblico que apoie essa ideia. E o rebatismo como sendo alguém vindo egresso de uma seita ou heresia, então essa pessoa ela vai ser batizada porque... Bom, então segundo esta fala final, a igreja adventista vai praticar o batismo dentro da mesma organização, o que seria uma coisa assim, olha, você não pode fazer isso, né? Não tem um texto bíblico sobre rebatismo. Eu vou mostrar um texto bíblico sobre rebatismo aqui e eu vou trazer apenas comentários bíblicos não adventistas para ficar mais fácil e ver se o pastor se alcança aí o pastor César, porque se eu mostro o comentário bíblico adventista, tá ali, ou a opinião adventista, aí não vai servir. Então eu vou trazer comentários bíblicos não adventistas para ajudar, principalmente você também que está acompanhando aqui o vídeo. Mas vamos lá. Como eu disse na parte inicial do vídeo, conquanto não haja um mandamento, olha, precisa haver um rebatismo, não há uma proibição, a pessoa não pode passar pelo rito do batismo mais uma vez. Então, mas em que vocês, como ele disse, né, isso é uma teologia adventista, quais são as bases teológicas para você batizar uma pessoa mais de uma vez? É simples. Primeira coisa que eu queria deixar claro aqui, o rebatismo na igreja adventista não é uma brincadeira. O indivíduo, eu estava ali fora e tive um pensamento impuro, rebatiza. Eu fui fazer uma negociação, acabei mentindo ali, uma mentirinha, mas eu me arrependi, rebatiza. Vou fazer... Não é uma brincadeira, tá? Não é uma brincadeira, o rebatismo não é uma brincadeira. Para isso nós temos o que chamamos do ritual da Santa Ceia, né? A cerimônia da comunhão, do lava-pés, onde as pessoas elas renovam os seus laços com Cristo, pedem perdão pelos seus pecados e no seu dia a dia a pessoa pode confessar os seus pecados e serem perdoados. Não é isso que vai trazer um novo batismo, mas é quando há a negação da fé, quando há a negação da doutrina, quando há uma apostasia completa. Nós entendemos que quando a pessoa ela se batiza, ela está fazendo um compromisso não somente com aquela igreja, com aquela fé, com aquele corpo doutrinário, mas ela está acima de tudo fazendo um casamento com Cristo. Você entra para uma relação íntima com o Senhor Jesus Cristo, através do batismo você é aceito como filho de Deus. E aí o indivíduo agora, ele é aceito na fé, ele está vivendo na fé,
Mas como diz a palavra do Senhor, em algum momento na trajetória cristã, ele faz como aquele cachorro que volta para o vômito. Ele abandona a fé, ele apostata da fé. A palavra, inclusive a palavra apostasia no grego, eu não sei se você sabia, é a palavra divórcio. Em grego é apostasion. Então, imagine que é o divórcio seu com o Senhor Jesus Cristo. É isso. Eu acho muito interessante as palavras, não é? A palavra divórcio em grego quer dizer, em grego você vai ter apostasion ou apostasia. Esta é a palavra para divórcio. Então, quando você se casa espiritualmente, né, você através do batismo entra num relacionamento íntimo com Cristo, aí agora você apostatou, você se divorciou. Você foi para o mundo, você voltou a beber, você voltou a fumar, você voltou a se prostituir, a adulterar, você voltou a fazer tudo o que era errado, contrário à palavra de Deus. Você tem o seu nome removido do livro de membros da igreja adventista, porque não dá para você dizer eu sou um membro adventista bebendo, fumando, indo para a balada. Aí você foi para os caminhos do mundo, volta para os caminhos da perdição. Aí de repente o indivíduo chega lá na igreja, tá tudo certo. Eu agora já voltei para a igreja. Então seja bem-vindo, você já foi batizado, tá tudo certo. Não, você passou por uma apostasia, você passou por um divórcio espiritual, você abandonou Jesus. Então não é assim, você vai precisar passar por este casamento outra vez para reatar estes laços. Quando o indivíduo se separa de uma mulher e pratica o divórcio, ele vai lá e se divorcia, sei lá, menos de um ano depois o cara se arrependeu, a mulher também diz, fizemos uma besteira, vamos voltar. Não basta simplesmente entrar dentro de casa e juntar as coisas, vai precisar passar por um casamento, precisa assinar novamente o contrato. Então o indivíduo ele passou por uma apostasia, e aqui eu estou falando no termo grego, ou seja, um divórcio espiritual, abandonou Jesus, voltou para as velhas práticas. O indivíduo ele é um adventista, cometeu um adultério, causou um escândalo, o nome dele foi removido, ele, quer dizer, abandonou a fé, vamos dizer assim, ele envergonhou a fé, ele trouxe opróbrio à causa de Cristo. Então ele vai retornar para o seio da igreja, vai retornar para os braços de Cristo, vai reatar estes laços de casamento, precisa ser feito através do batismo. E esse rebatismo, na Bíblia não tem, é proibido então o rebatismo. Não existe. E eu vou provar que existe, na verdade, o rebatismo. Está aqui no livro de Atos, capítulo 19, eu vou mostrar para vocês que existe sim, olha só. Sucedeu que enquanto Apolo, verso 1, estava em Corinto, Paulo estava passando por todas as regiões superiores, chegando a Éfeso e achou ali alguns discípulos. Como eu vou mostrar num comentário bíblico aqui, a palavra discípulos é uma referência aos discípulos de Jesus, tá? Quando esta palavra ela está dissociada de outros termos, por exemplo, discípulo de João, mas quando só diz assim, encontrou-se ali discípulos, é uma referência a pessoas que seguiam a Jesus, tá? E disse-lhes, aí Paulo vai e encontrou os discípulos, ele chega e diz, olha, vocês receberam o Espírito Santo quando vocês creram? E eles disseram, nunca nem ouvimos falar que existe Espírito Santo. Perguntou-lhes então, em que batismo sois batizados? E eles disseram, no batismo de João. E note que Paulo não corrige dizendo, isso aqui não foi batismo, isso aqui era uma seita, esse batismo não vale, esse batismo tem um problema. Qual é a fala de Paulo? Elogiosa. Certamente João batizou com batismo de arrependimento, em outras palavras, tudo certo. Não tem problema com o batismo. Dizendo que ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. Então João batizou com aquele batismo para que as pessoas cresçam em Jesus. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, falava em línguas e profetizava. É bem interessante, alguns vão pegar esse texto para distorcer e dizer assim, não, esse aqui não foi um batismo novamente pelas águas, aqui ele foi batizado apenas com o Espírito Santo. Vou mostrar vários comentários bíblicos aqui, não adventistas, que têm uma opinião completamente contrária. Mas analisando o próprio texto, vamos lá. Primeiro, estes discípulos provavelmente haviam vindo de uma crença no Senhor Jesus Cristo, mas eles foram alcançados provavelmente por Apolo, que é citado no início do texto. E quem era Apolo? Se você ler o capítulo 18, o verso 25, olha bem o que diz aqui. Vamos ver o verso 24 e 25. E chegou a Éfeso um certo judeu chamado Apolo. E aí Paulo vai aqui, se você faz as devidas análises, você vai perceber que então Paulo chega em Éfeso, onde quem já estava antes? Apolo.
Então, quem trouxe o evangelho para Éfeso ali? Apolo. Chegou a Éfeso um certo judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, varão eloquente, poderoso nas escrituras. Este era instruído no caminho do Senhor, fervoroso de espírito, falava e ensinava diligentemente as coisas do Senhor, conhecendo somente o batismo de João. Em que lugar da Bíblia diz que Apolo foi batizado no batismo em nome de Jesus? Ele aceitou Jesus. Ele aceitou Jesus, tanto que no verso 26 diz, começou a falar ousadamente na sinagoga quando ouviram Priscila e Áquila, o levaram consigo e lhes declararam mais pontualmente o caminho de Deus. Querendo ele passar a Acaia, o animaram os irmãos e escreveram aos discípulos que o recebessem, o qual, tendo chegado, aproveitou muito aos que pela graça criam. Porque com grande veemência convencia publicamente judeus, mostrando pelas escrituras que Jesus era o Cristo. Então aqui está claro um homem que foi batizado pelo batismo de João, que encontrou-se com Áquila e Priscila, entendeu acerca de Jesus Cristo, não precisou passar por outro tipo de batismo e simplesmente foi pregando para os irmãos e convencia inclusive judeus a aceitarem quem? Jesus. Este jovem prega em Éfeso, fala sobre as doutrinas. Quando Paulo chega, encontra o quê? Discípulos. De quem? De Jesus, claro. Só que Apolo ele não tinha talvez o conhecimento tão profundo ou não passou para estes novos discípulos acerca do Espírito Santo. O problema aqui era o conhecimento do Espírito Santo. Porque Paulo, quando vê os novos discípulos em Éfeso, diz, e aí vocês receberam o Espírito Santo? Como foi essa experiência? Quem? O Espírito Santo, nós não ouvimos falar do Espírito Santo. Mas não ouvimos nem falar do Espírito Santo. Mas vocês foram batizados em que batismo? Batismo de João. Ou seja, o mesmo batismo que Apolo havia sido batizado. E aí Paulo explica para ele, olha, João fez esse batismo, mostrando Jesus Cristo, que vocês, no caso, já aceitaram, não é? Porque eles foram convertidos por Apolo. Mas é necessário que você conheça sobre o Espírito Santo. E aí explicou para eles. Quando eles ouviram, eles disseram, então nos batizem. E eles foram rebatizados. Eu não posso dizer que o batismo de João era um batismo equivocado. Por quê? Os discípulos de Jesus foram batizados com o batismo de João. Em nenhum momento diz que Jesus batizou os discípulos dele com outro batismo. Então qual era o batismo dos discípulos? O batismo de João. Mas eles aceitaram Jesus Cristo. Qual foi o batismo de Apolo? O batismo de João. Qual foi o batismo de Jesus? O batismo de João. Então, o batismo de João não tinha problema nele. Não era um problema, porque alguns vão argumentar, esse batismo aqui de João, porque não era o batismo ainda cristão e etc. Não. O batismo de João era um batismo correto. Porque se eu disser que o batismo dele foi errado, eu coloco tudo a perder. Jesus foi batizado com o batismo errado. A propósito, em um determinado momento, quando Jesus está pregando, tem uma dissensão entre os discípulos de João e os discípulos de Jesus. Os discípulos de Jesus dizem para Jesus, olha, tem um pessoal aí batizando em nome de João, batizando no batismo de João para arrependimento dos pecados. Os discípulos de João continuaram batizando e nós batizamos o batismo do Senhor Jesus. E aí? Vamos mandar eles pararem? Jesus diz, não, para não. Aquele batismo não tinha problema, não tinha erro nele. Qual foi o problema aqui? Por que esses homens passaram pelo rebatismo? Porque eles não conheciam o Espírito Santo. Era uma doutrina fundamental, uma doutrina importante. Quando eles ouviram, eles poderiam simplesmente aceitar como Apolo, que não tinha ouvido falar de Jesus, já tinha sido batizado com o batismo de João para o arrependimento, mas não conhecia Jesus. Áquila e Priscila apresentaram Jesus. A Bíblia não diz que ele foi rebatizado. Ele simplesmente passou a pregar em nome de Jesus. Mas estes novos conversos aqui ouviram falar do Espírito Santo e disseram assim, uau, que doutrina fantástica. A gente quer ser batizado assim, então. Eu gostaria de me batizar agora porque eu tenho essa crença agora completa, um vislumbre, um panorama maior. Queremos nos rebatizar. E Paulo fez o rebatismo deles. O texto é muito claro no verso 5. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. Então, eles tinham sido batizados no batismo de João, mas agora foram batizados em nome do Senhor Jesus. O batismo de João, repito, não era um problema, porque senão Apolo teria que ter sido rebatizado. Os discípulos de Jesus teriam que ser rebatizados, ou batizados com o batismo de Jesus. Ah, mas é porque eles não acreditavam. Apolo passou a acreditar e não passou pelo rebatismo. Estes aqui passaram a acreditar e escolheram passar pelo rebatismo. É aquilo que eu falei. O indivíduo vem da igreja batista, ele diz assim, olha, eu já fui batizado, não quero me rebatizar. Como Apolo, ok, seja bem-vindo. Vamos fazer uma profissão de fé. Você aceita as doutrinas? Aceito, pronto.
Ah, eu quero me rebatizar, como esses discípulos aqui, eu quero passar pelo rito do batismo. Ok, seja bem-vindo, vamos fazer o seu batismo, porque você conheceu doutrinas que você não conhecia. E eles foram rebatizados. A prova de que esse texto não está falando apenas de isso aqui é um batismo do Espírito Santo, não tem nada a ver com as águas, o verso 5 diz, os que ouviram isso foram batizados em nome do Senhor Jesus, ponto. Verso 6, e impondo-lhes as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo. Então, peraí, primeiro ocorreu o batismo e depois a imposição de mãos para a recepção do Espírito Santo. Então, esse batismo não foi o batismo do Espírito Santo, como alguns querem, para fugir da ideia de um rebatismo. Mas eu quero ler para comprovar, porque eu sei que vai ter gente discordando de mim, eu quero ler comentários bíblicos não adventistas. Vamos lá? O primeiro que eu vou analisar é o Novo Comentário da Bíblia. E aí vem a palavra discípulos. Esta palavra, estando desacompanhada de outras que lhe modifiquem o sentido, não significa discípulos de João, e sim discípulos de Jesus, quaisquer que fossem as falhas do conhecimento que tinham. Exatamente aquilo que falei. Nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo, eles disseram. E aí vem a continuação do texto, referência especial ao Espírito Santo como for enviado ao Pentecostes, com manifestação exterior. Regularmente é assim nos Atos. Certamente João batizou. E aí, o verso 4, que crescem naquele que vinha depois dele. E aí, o texto continua dizendo assim, há impressionante concordância entre João e Atos, quando falam de João Batista e do Espírito Santo. E aí, a explicação, foram batizados em nome do Senhor Jesus. É a mesma expressão de Atos 8,16. Este é o único exemplo de rebatizar-se alguém registrado no Novo Testamento. E impondo-lhes as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, como acontecera aos convertidos samaritanos em Atos 8,17. Este é o único exemplo, olha como está escrito, este é o único exemplo de rebatizar-se alguém no Novo Testamento. Então, para quem diz, olha, não existe rebatismo no Novo Testamento, na Bíblia não fala de rebatismo, está aqui. O comentário reconhecendo este comentário bíblico não é adventista. Ele reconhece que há um rebatismo ali. Mas vamos para um outro. Eu quero mostrar para vocês o comentário de William Hendrickson. E ele diz o seguinte, ali analisando o verso 5. Paulo leva esses discípulos a Jesus Cristo, em quem eles puseram sua confiança. Ele mostra a diferença entre a obra preparatória de João e a obra mediadora de Jesus. A pregação e o batismo de João demandavam arrependimento do pecado. A obediência à mensagem do Evangelho e um desejo de batismo no nome de Jesus presume uma fé verdadeira em Cristo. À medida que esses homens ouvem as instruções de Paulo, eles escutam e entendem a palavra da salvação e pedem pelo batismo em nome de Jesus. Seria preciso que esses discípulos fossem batizados novamente? O Novo Testamento não é explícito quanto a isso. Por exemplo, Lucas não menciona se Apolo, que conhecia apenas o batismo de João, teria sido rebatizado. João Calvino, portanto, interpreta o batismo dos discípulos em Éfeso como a vinda do Espírito Santo sobre eles. Ele disse, eu nego que o batismo com água tenha sido repetido. Essa é a opinião de João Calvino. Mas a sequência da narrativa é que aqueles homens foram batizados e receberam a imposição de mãos que foi seguida do derramamento do Espírito Santo. Outros intérpretes veem o batismo de João como uma introdução ao batismo no nome de Jesus. Por exemplo, muitos dos 3.000 judeus que se arrependeram e foram batizados no Pentecostes, presumivelmente, já tinham recebido o batismo de João no Rio Jordão. O batismo de João apontava para Cristo, mas o batismo no nome de Jesus para a obra realizada por Jesus. Então, há aqui o rebatismo e o texto também do comentário bíblico de Hendrickson deixa claro que houve rebatismo. Ele expressa as diversas opiniões, inclusive a de João Calvino, que acha que não teve rebatismo ali, mas ele diz, olha, acreditamos que houve ali um rebatismo sim, porque aqueles homens não tinham ainda aquela compreensão do cristianismo como deveria ser, não conheciam o Espírito Santo, enfim. Olha outro comentário bíblico da série Cultura Cristã, que eu acho muito bom o comentário, ele diz assim, a resposta deles diante da mensagem foi serem batizados em nome do Senhor Jesus. Esta é a única ocasião registrada no Novo Testamento em que pessoas receberam um segundo batismo e ocorreu porque o batismo anterior não era um batismo cristão em nome do Senhor Jesus. Seria errôneo concluir deste incidente que as pessoas que hoje não receberam o Espírito Santo na ocasião do seu batismo, devem ser batizadas de novo. Eu gostei desse texto, por uma simples razão. Talvez o pastor César possa olhar para isso, tá vendo? Por isso que a gente, quando vai batizar alguém de uma seita, né, a gente pode batizar porque não é considerado um batismo cristão.
Veja, eu vou voltar, porque eu estou apenas apontando que há rebatismo. Estou usando fontes, não é que eu concorde com tudo que eles estão dizendo, mas eu estou mostrando fontes não adventistas, mostrando claramente que em Atos houve sim rebatismo, para refutar a ideia que alguns possam ter de que aqui não foi um rebatismo, aqui foi um batismo só com o Espírito Santo. Não, houve rebatismo sim. A pessoa pode até argumentar, como ele aqui argumentou nesse comentário bíblico, dizendo assim, não, mas é porque eles não eram cristãos, por isso foram rebatizados. Tá? Então aqui eles não eram cristãos e aí por isso precisaram ser rebatizados. Então aqui o ponto que eu quero frisar é que houve rebatismo. A razão por que houve, ele aqui diz que é porque não era um batismo cristão e agora eles foram batizados com um batismo cristão. Eu vou discordar. Por quê? Porque Apolo, no capítulo 18, verso 25, diz que ele tinha sido batizado no batismo de João, aceitou Jesus e não passou pelo rebatismo. Os discípulos de Jesus foram batizados no batismo de João, em nenhum momento fala que eles foram rebatizados. Então, se este ponto é crucial, os discípulos de Jesus deveriam passar pelo rebatismo, o próprio Apolo deveria passar pelo rebatismo, mas ele apenas aceitou a crença. Então, eu discordo em parte do comentário, mas concordo num aspecto. De fato, houve rebatismo. Então, se alguém quiser, o texto de Atos não está falando de rebatismo, está falando sim. Foram mergulhados nas águas novamente? Sim. Você pode gostar ou pode não gostar, mas você não pode negar o texto, tá? Então dizer, na Bíblia não existe rebatismo, o pastor César disse aí. Não tem, tem sim, pastor. Tem sim, você pode não concordar. Você pode até usar esse argumento que foi usado aqui. Não, mas batizaram novamente porque eles não eram cristãos. Vai ter que explicar por que Apolo não foi rebatizado, porque ele também foi batizado com o batismo de João. Vai ter que explicar por que os discípulos de Jesus não foram rebatizados. Só a dica. Mas eu estou mostrando que houve rebatismo. Próximo comentário bíblico. Comentário bíblico de Beacon, volume 7, vai dizer o seguinte: Paulo manifestou sua surpresa perante a resposta deles ao fazer uma segunda pergunta: em que sois batizados então? E eles disseram: no batismo de João. Paulo explicou que o batismo de João era o batismo do arrependimento, mas que o próprio João Batista havia dito ao povo que cresce no que após ele havia de visto é Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. Está claro que estes discípulos haviam recebido Está claro que estes discípulos não haviam recebido o batismo cristão antes desse episódio. Esse comentário vai na mesma linha do anterior, tentando argumentar que o rebatismo deles foi porque eles ainda não tinham sido batizados com o batismo cristão. Então está valendo. Repito, eu apenas estou aqui pontuando que vários comentários bíblicos não adventistas mostram que houve rebatismo. As causas, como disse, são as mais diversas. Aqui diz, como o comentário anterior, porque não foi um batismo cristão, então precisava ser rebatizado porque agora era um batismo cristão. Jesus também não foi batizado com batismo cristão, porque foi batizado por João. Os discípulos não foram batizados com batismo cristão, porque foram batizados por João. Apolo não foi batizado com um batismo cristão, porque foi batizado por João. Entretanto, aceitou a Jesus e está tudo certo, já saiu pregando e batizando. Ok? Então, aqui eu vou discordar deste ponto, mas tenho que dizer, houve rebatismo, viu? Houve rebatismo. Próximo comentário bíblico. Comentário bíblico de Matthew Henry diz o seguinte: Paulo explica a esses discípulos a verdadeira intenção e significado do batismo de João, aplicando-o principalmente a Jesus Cristo. Dessa forma, ele corrige o erro das pessoas que os batizaram no batismo de João e que não os orientou a procurar mais nada senão a se acomodarem com isso. Então, Paulo, eu acho bem interessante esse comentário de Matthew Henry, porque ele diz, olha, foi batizado com o batismo de João, mas o problema não era esse batismo, o problema foi que eles não explicaram mais, que é justamente o que nós cremos, acerca de vários outros aspectos. Então, pessoas que estavam disponíveis, queriam ser batizadas, foram batizadas, mas não foram introduzidas nas doutrinas, não conheciam o Espírito Santo. Então eles se acomodaram com o batismo de João, sem conhecer o mais profundamente. E aí então, lá embaixo continua dizendo o seguinte: o apóstolo mostra para esses discípulos que o batismo de João tinha uma referência mais ampla. João nunca designou que as pessoas que batizava deveriam se acomodar nesse nível, pois, explica Paulo, ele disse ao povo que cresce no que após ele havia de visto em Jesus Cristo. Que o batismo de arrependimento tinha o desígnio único de preparar o caminho do Senhor e dispor as pessoas a receber alegremente Jesus Cristo.
sobre quem ele pôs grandes expectativas e a quem dirigiu a frase "Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo". Quando Paulo mostrou para esses discípulos o erro em que estavam, eles aceitaram de bom grado a nova revelação e foram batizados em nome do Senhor Jesus. Quanto a Apolo, de quem se disse que conhecia somente o batismo de João, capítulo 18, verso 25, ele entendeu corretamente o significado desse rito, quando batizado, embora conhecesse somente esse batismo. Contudo, quando compreendeu mais pontualmente o caminho do Senhor, ele não foi batizado de novo, assim como os primeiros discípulos de Jesus que foram batizados com o batismo de João e sabiam que isso se referia à proximidade da vinda do Messias. Ou seja, eu achei fantástico esse comentário dele. O comentário dele vai trabalhar exatamente que a não necessidade de Apolo foi que ele foi batizado com o batismo de João, mas ele conheceu Jesus, ele conheceu sobre o Espírito Santo. Não, Apolo não precisou. Os discípulos de Jesus foram batizados com o batismo de João, mas andaram com Jesus, conheceram Jesus, aceitaram Jesus. Estes jovens que foram batizados em Éfeso conheceram Jesus, mas não sabiam quem era o Espírito Santo. E isso deixou Paulo perplexo. Como você foi batizado em nome de Jesus e não conhece? Aí eles disseram, não, nós fomos batizados em nome de Jesus, nós fomos batizados no batismo de João. Igual Apolo foi. Mas Apolo aceitou Jesus, aceitou as doutrinas, compreendeu. Eles não. Por isso, Paulo corrigiu esse erro. Então, eu vou explicar para vocês quem é o Espírito Santo. Eu vou explicar para você a doutrina. E aí eles aceitam. E são rebatizados. Está aqui Matthew Henry falando claramente que houve também ali um rebatismo. Segundo ele, por causa do erro daqueles discípulos de se acomodarem e não avançarem conhecendo as doutrinas corretamente acerca de Jesus Cristo e do Espírito Santo, não é? Outro comentário bíblico diz o seguinte: no versículo 2, Paulo pergunta-lhes: recebestes porventura o Espírito Santo quando crestes? Os homens responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Sem dúvida, eles sabiam que existia um Espírito Santo, pois João Batista prometeu um batismo futuro como Espírito, conforme está em Mateus 3,11. Todavia não sabia que desde o dia do Pentecostes e da visita de Pedro à casa de Cornélio, já vinha ocorrendo esse segundo batismo. Conheciam apenas o batismo de João Batista, pois quem os havia doutrinado era Apolo, que na verdade tinha uma compreensão limitada do evangelho. Apolo provavelmente, após haver recebido ele mesmo o batismo de João, tinha vindo a crer ser Jesus, o Messias, o Salvador crucificado e ressurreto, mas evidentemente não sabia e foi por isso não havia transmitido a seus ouvintes que o próprio Jesus agora batizava todos os crentes com o Espírito Santo. Neste sentido, esses discípulos em Éfeso poderiam ser considerados mais discípulos de João do que de Jesus Cristo, mas logo se tornariam autênticos discípulos de Cristo ao crer e serem devidamente batizados por intermédio de Paulo, primeiramente com água e depois com o Espírito. Aqui é muito claro. Mais um comentário bíblico não adventista mostrando que o problema estava em que provavelmente Apolo, que foi batizado no mesmo batismo destes discípulos, batismo de João, mas que aceitou a Jesus, que abraçou a fé em Jesus, mas que talvez não tinha uma compreensão tão grande, tão ampla para explicar para esses discípulos, ou não o fez, mesmo que tivesse, não o fez, não explicou para esses discípulos, e a prova é de que eles não sabiam quem era o Espírito Santo, agora foram reeducados por Paulo, que explicou-lhes acerca de Jesus Cristo, que explicou-lhes acerca do Espírito Santo, do papel do Espírito Santo na vida do crente, e eles foram batizados, como diz o texto, primeiro em água, e depois foram impostas as mãos sobre eles e foram batizados com o Espírito Santo. Claramente. Eu apresentei aqui, queridos, uns 6 ou 7 comentários bíblicos não adventistas mostrando claramente que sim, há rebatismo. Então, na igreja adventista nós não proibimos uma pessoa que não teve uma compreensão. O indivíduo ficou anos numa igreja, transgredindo o mandamento do Senhor, não é? Comendo de tudo, achando que não, isso aí é coisa da antiga aliança, não é? Ou acreditando em doutrinas que, como a imortalidade da alma, e quando estudam a palavra de Deus, dizem, opa, tem alguma coisa que realmente aqui não faz sentido. Depois de compreender, essas pessoas olham e dizem assim, eu estava cego, agora os meus olhos se abriram, eu quero fazer como esses discípulos fizeram aqui, eu não conhecia o Espírito Santo, agora eu conheço. E essas pessoas podem pedir o rebatismo. E elas são rebatizadas, Paulo rebatizou eles. Apolo não foi rebatizado, porque aceitou. E aí, como disse, há pessoas que vêm para a nossa igreja e são aceitas por profissão de fé.
Outras dizem, olha, eu quero me rebatizar. E são rebatizadas. E, biblicamente, não há nada que proíba. Portanto, a Igreja Adventista não está errada na sua prática de fazer o rebatismo. Então, quando uma pessoa ela deseja passar por esta cerimônia, tendo um conhecimento mais amplo da doutrina. E quanto àqueles que abandonaram a fé, eu já expliquei. Espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.